Muito boa noite, hoje é dia 18 de dezembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar das atualizações seríssimas sobre a fraude no INSS, envolvendo agora um senador da República. Vamos falar também de como ficou o PL da dosimetria no Senado e do ultimato do presidente Lula à União Europeia para fechar de uma vez por todas o acordo entre o Bloco e o Mercosul. E ainda tem o quadro Vem Aí, com as minhas apostas do que deve virar notícia na semana que vem. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. E na manhã dessa quinta-feira, a Polícia Federal fez aquilo que o Brasil anda vendo com uma frequência quase doentia nos últimos tempos, né? Mais uma fase de uma operação para combater a corrupção. A PF deflagrou a quinta fase da Operação Sem Desconto, que mira no rombo bilionário de dinheiro de velhinhos e velhinhas aposentados, com 16 mandados de prisão preventiva, 52 buscas e apreensões e uma lista de crimes que é um currículo do submundo, inserção de dados falsos em sistema oficial, organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação ou dilapidação de patrimônio. E aí, no meio desse enredo, aparece uma cena que não é rotina em democracias funcionais, né? A busca e apreensão na casa de um senador da República. Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, entrou como um dos principais alvos dessa etapa da operação, suspeito de fazer negócios com gente investigada por desvios no INSS. Não houve mandado no Congresso, foi uma busca no endereço particular dele, o que não alivia em nada, mas mostra pelo menos o grau de cautela formal num caso que já é explosivo por natureza, né? Porque o que está em jogo aqui não é uma briga de poder, não é um jogo de bastidor qualquer. É um tipo de crime que mexe com a nossa ideia mais básica de sociedade. O aposentado acorda, olha o contra-cheque e descobre que virou associado de uma entidade que ele nunca viu, nunca assinou, nunca autorizou, um desconto mês após mês, pequeno o suficiente para passar batido e grande o suficiente para virar bilhões quando multiplicado por milhões de pessoas. E as investigações falam em descontos irregulares entre 2019 e 2024, com potencial de desvio na casa dos 6 bilhões de reais. Agora, repara como essas histórias sempre têm um nome, né, que parece personagem de piada, mas que organiza uma verdadeira indústria do crime. O careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado como peça central do esquema, já está preso desde setembro. E agora, nessa fase, a Polícia Federal prendeu o filho mais velho e sócio dele, além de outros alvos ligados a toda essa engrenagem. Quando você vê que o esquema envolve filho sócio, procuração para movimentar conta, uma offshore aqui, outra ali, você entende que não é uma fraude de cantinho, né? É uma operação profissional, estruturada, com camadas, com hierarquia, com intermediários, com gente para assinar, gente para contar, gente para pagar e muita gente para calar. E aí entra a parte que mais queima politicamente. O número 2 do Ministério da Previdência, o secretário executivo Adroaldo Portal, foi afastado do cargo e teve prisão domiciliar decretada. E as reportagens mostram que ele já trabalhou no gabinete do senador Weverton. Ou seja, a investigação não está mais discutindo só as entidades, as associações, os descontos. Ela está encostando ali no topo da cadeia administrativa. É realmente tudo muito grave. E o ponto mais humilhante, do ponto de vista cidadão, é que esse tipo de esquema atravessa governos, né? Muda o ministro, muda a placa na porta, muda a coletiva, mas o desconto continua caindo na conta do mesmo velhinho. O ex-ministro Carlos Lupe saiu depois que o caso explodiu, o ministério trocou o comando e mesmo assim a investigação hoje mostra que o problema era mais fundo, mais antigo e provavelmente muito mais difuso do que a narrativa de maçã podre, né? E quando a CPI entra em cena, a coisa ganha um elemento ainda mais brasileiro, quase que uma paródia. Um jet ski, uma transferência de 100 mil reais, um secretário municipal, uma compra mal explicada e a suspeita de que o verdadeiro beneficiário nunca está no recibo. E o que era para ser um detalhe vira um método quando você começa a rastrear o dinheiro. Ele nunca vai direto para quem precisa, ele sempre faz alguma escala. O que sobra para a gente, além da raiva, é a pergunta que deveria constranger qualquer autoridade, né? Como é que desconto em benefício previdenciário, que em teoria é a renda mais vigiada do país, vira uma avenida para a organização criminosa?
Quantas portas precisam ficar abertas por rotina, né? Quantas senhas circulam por aí, quantas assinaturas viram um carimbo automático, quanta gente importante precisa fingir que não viu até a Polícia Federal chegar com o mandado? E para quem está ouvindo e quer saber o que fazer, sem romantismo é o básico da sobrevivência, né? Conferir o extrato do benefício, contestar o desconto não autorizado, usar os canais oficiais e ajudar pai, mãe, vó, porque muita gente nem sabe para onde olhar. E quando o Estado falha, o que sobra é a família tentando tapar um buraco que nem era para existir. No fim, o Brasil não está discutindo um senador, um secretário ou um careca com apelido folclórico. Não. A gente está discutindo uma coisa muito mais simples e muito mais triste. Se o país é capaz de proteger quem trabalhou a vida inteira ou se a aposentadoria virou um caixa eletrônico sem vigilância, onde o mais fraco paga a conta e o mais esperto foge de jet ski. E já que a gente está falando do Senado, a Casa aprovou ontem à noite o projeto que mexe na dosimetria do 8 de janeiro. Foram 48 votos a favor, 25 contra, uma abstenção e o texto agora vai para a sanção do presidente Lula. E a primeira tentação é tratar isso tudo como um assunto só jurídico, né? Sendo que não é. É político, é simbólico e é uma mensagem para o país. O que o projeto faz, em português bem claro, é criar um atalho. Ele reduz a regra de progressão de regime para quem foi condenado por crimes contra o Estado Democrático de Direito, especificamente agora. Ele autoriza a redução de até 2/3 para os vândalos comuns do 8 de janeiro, tipo a Débora do Batom, e ainda muda a lógica de concurso de crimes, né? Ao prever que a tentativa de golpe absorva a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito quando houver a condenação simultânea por esses dois crimes. O relator, o senador Espiridião Amin, tentou fechar as brechas que viraram escândalo, limitando a nova regra a crimes contra o Estado. Foi uma resposta à crítica tanto de juristas quanto da opinião pública de que o primeiro texto que veio da Câmara poderia virar uma promoção geral para todo tipo de criminoso, né? Ok, foi um recuo, mas não foi uma desistência, e aí entra o jogo grande. O presidente Lula tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto. Se ele sancionar, vira lei e vira alvo, no dia seguinte, de ações no STF. Se ele vetar, o Congresso pode derrubar o veto, provavelmente é o que vai acontecer, com 257 deputados e 41 senadores. E o STF, ainda antes de qualquer coisa, pode ser provocado a suspender a tramitação se entender que o Senado fez mudança de mérito disfarçada de emenda de redação ou se entender que houve atropelo de prazo na CCJ, como eu falei ontem aqui no Andei Pensando, os senadores só tiveram 4 horas, né, para ler o relatório do Espiridião Amin. Todo mundo fala em pacificação, mas o que eles estão produzindo é uma briga tripla, ao vivo, entre Congresso, Planalto e Supremo. E no meio disso tudo, o país fica com a pior sensação possível, a de que a regra muda conforme o réu. Se você quer justiça, você não pode ter pena desumana e nem pode ter pena de enfeite. Se você quer democracia, você não pode passar pano para quem tentou quebrar o regime democrático, mas também não pode entregar para a defesa o argumento de excesso, porque excesso vira nulidade, nulidade vira impunidade. O que o Senado aprovou ontem é isso, um texto que pode corrigir distorções, mas também pode virar uma chave mestra. Uma chave para encurtar a pena, reescrever narrativa e dizer no final que tudo foi só um exagero do momento. E não foi. E para fechar, um recado que tem mais a ver com poder do que com tarifa. O presidente Lula disse ontem que se o acordo entre o Mercosul e a União Europeia não sair em dezembro, o Brasil não vai mais prolongar a discussão enquanto ele for presidente. Ele diz que a Europa está travada por política interna, especialmente na Itália e na França, e que ele já deu o aviso. Ou resolve agora ou não resolve mais com ele. São 26 anos de negociação e o presidente diz que do jeito que está, o acordo é mais favorável para os europeus do que para nós. Mesmo assim, ele defende fechar para dar um sinal de multilateralismo num mundo que voltou a gostar de muro, de veto e de decisão unilateral. Só que a Europa tem um jeito muito particular de defender o multilateralismo, né? Na hora de discursar é todo mundo irmão, mas na hora de assinar vem o medo do agronegócio, vem a pressão do campo, vem as salvaguardas todas, vem os controles mais duros sobre importações agrícolas e aí a negociação vira uma auditoria sem fim. E é aí que o ultimato do Lula ganha sentido.
No fundo é uma disputa de timing, né? Porque em política internacional, quando a janela fecha, a próxima abre com outras exigências, outros vetos e outras correlações de forças. E quem fica esperando demais quase sempre negocia pior. Bom, toda quinta-feira, como você já sabe, a gente faz aqui o quadro Vem Aí, com o que eu acho que deve dominar o noticiário na semana que vem. Mas, como esse é o último Andei Pensando desse ano, eu também mereço um descansinho, né, turma? Então, o Vem Aí de hoje é o meu desejo de um excelente Natal com muito afeto, comida boa e uma grande virada de ano para que 2026 seja, pelo menos, mais tranquilo. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para você, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e a gente volta no dia 6 de janeiro.